Tá bom, pessoal? Então, como eu falei, eu vou compartilhar agora a apresentação dessa nossa aula 2 aqui e vocês, a qualquer momento, podem interromper aí, solicitar alguma dúvida aí, tá? Para aqueles que chegaram, então, eu, eu dei uma breve palavrinha sobre o vídeo que eu coloquei lá e a necessidade de vocês verem o vídeo para conseguirem fazer o exercício relativo ao histograma, tá? Esse exercício vai valer nota, eu vou colocar um plano de ensino novo e, e aí vocês precisam ver o vídeo para conseguir fazer. Essas nossas aulas presenciais aqui não vão durar o tempo todo de uma aula, vão durar 45 minutos, a 1 hora e 15, e o restante do tempo da aula eu peço que vocês façam o vídeo e façam o exercício, tá ok? Pessoal, de novo aqui, vou até voltar para cá. Vocês entendendo dúvida, me perguntem, podem interromper aqui a apresentação a qualquer momento, tá? Eu vou, nesse primeiro momento, compartilhar com vocês a apresentação e conversando sobre ela, mas eu vou interromper o vídeo aqui em alguns momentos para fazer alguns desenhos, etc., para melhor compreensão de vocês. Podem ficar à vontade aí para interromper a qualquer momento, tá? Então, pessoal, a aula de hoje, ela basicamente vai ser o quê? Ela vai ser uma revisão de probabilidade estatística. Ah, professor, mas eu não fiz probabilidade estatística, não era pré-requisito, meu pré-requisito foi quebrado. Não tem problema, tá? Com o que a gente for ver na aula de hoje, vai ser suficiente para conseguir tocar a disciplina à frente, tá? Então, por que isso? O que a gente tem que fazer? Né? Aqui até coloco uma figurinha. Se você não torturar os dados por um tempo suficiente, se você torturar os dados por um tempo suficiente, eles vão confessar. O que significa torturar os dados? Os dados vão confessar. Porque um conjunto de dados, ele sempre nos dá uma informação, desde que a gente saiba torturar eles de uma maneira correta. E torturar, aqui para a gente, significa o quê? Utilização de métodos estatísticos, tá? Então, a gente, através de um conjunto de dados, que é obter informações, gerar conhecimento e tomar decisões. Tá? É isso que a gente quer ser em engenharia, independente se de produção, civil, mecânica. O que a gente quer é, a partir de alguma coisa, tomar uma decisão, para que caminho ir. Né? Gerar conhecimento, obter informação, etc, etc, etc. Tá? Então, aqui nós vamos começar essa breve revisão de estatística e depois a gente vai dar uma olhadinha na utilização da tabela normal, tá? Eu coloquei lá no Moodle também um arquivo chamado tabela normal, vocês podem abrir lá, tá? Todo mundo me ouvindo ainda? Um pouquinho de dificuldade ou melhorou agora? Tá travando um pouquinho, mas tá indo, professor. Tá de boa. Beleza. Aqui melhorou bastante. Vamos Melhorou lá, então. também. Ótimo, que bom. Então, população é o todo, tá? Corresponde ao sistema, todo que a gente quer descrever, conjunto de elementos, características comuns. Então, uma população de um país são todos os indivíduos daquele país, uma população de uma cidade são todos os indivíduos daquela cidade. E no nosso caso, uma população de, digamos, de peças, uma população de o que quer que seja, né, oriundo de um processo industrial, são todos indivíduos, são todas as peças geradas num turno, são todas as peças geradas num dia, etc, etc, etc. Tá? Então, população é o todo. O censo é aquela avaliação que é feita em todos os elementos de uma população. Tá? Então, quando a gente avalia todos os elementos de uma população, a gente diz que a gente fez um censo. Tá? Mas o que é mais comum em engenharia da qualidade? O mais comum é a gente trabalhar com amostras, tá? Por quê? Porque fazer um censo para todo e qualquer processo, ele se torna muito caro. A gente viu lá na aula passada um custo da qualidade, os custos não evitáveis, né? Que são os custos de
medir uma peça, de passar por um laboratório para ver se a peça está ok ou não, se o processo está ok ou não, ou de até mesmo um serviço, medir um tempo de um serviço. Ou no caso da civil, pode ser medir um tempo que uma determinada empresa demora para pintar 1 metro quadrado de parede, o que quer que seja, tá? Independente do processo ou do tipo de indústria, é muito mais comum a gente trabalhar com amostra, em função do custo, ou até mesmo em função de que alguns ensaios são destrutivos, tá? A gente tem muitos ensaios que são destrutivos. O que é o destrutivo? Tem que literalmente destruir uma peça para verificar a resistência dela, tá? Então, em engenharia, é muito mais comum a gente trabalhar com amostra do que com censo, tá? Variáveis e atributos. O que é a diferença entre variáveis e atributos? Variáveis, elas são resultantes de um sistema de medição e assumem valores contínuos. Comprimento de uma peça. Tá? Então, tu mede lá, deu 20 centímetros, mais aqui 20 centímetros, não são 20 centímetros, é 20 centímetros e 25 milímetros, e 25 milímetros e 29 décimos e milésimos. A gente pode sempre chegar a um número infinito, porque o comprimento, por exemplo, de uma peça, o diâmetro de uma peça, ou a resistência de uma massa de concreto, ela é infinito. A gente pode ir decompondo isso, né? Isso é uma variável, a gente pode ir decompondo isso, resultando do sistema de medição, até valores infinitos. Já os atributos, eles são resultantes da comparação com um padrão, ou um percentual, uma taxa de defeito, bom ou não bom. Eu tenho 50 peças boas e 20 não boas. Tá, mas bom com relação ao quê, né? Então, essa é a diferença básica entre atributo e variável. Fala, Simon. Simon, fez uma questão? Tá travando bastante agora, professor. É? Deixa eu tentar voltar aqui. E eu estava colocando no chat isso também. Eu não sei. Ô, Sor. Sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ontem, na aula de automação, a professora ela pediu para todos desligarem o vídeo, porque também estava travando bastante. Até ela desligou o dela e ela só ficou passando os slides e falando. E melhorou, Larissa? Sim, ontem não travou tanto. Pois é, eu ia falar isso aí agora. Os outros professores tiveram que fazer isso. Daí só o áudio e o compartilhamento de tela ajudam um monte. Daí. Tá, vamos fazer assim então, pessoal. Vamos deixar sem o vídeo, tá? Parei aqui o meu também. E aí, se vocês puderem colocar no mudo aí. Deu uma melhorada? Estão me ouvindo um pouquinho melhor? Podem escrever aqui no chat, sim, não? Só divide a tua tela com nós agora do computador, daí dá para fazer normal. Sim, sim, vou fazer isso. Vou dividir agora, tá? Vou voltar lá. Me interrompam se tiver novamente tendo problema. Então, vamos voltar aqui, tá, pessoal? Eu estava falando sobre variáveis e atributos, tá? Variáveis e atributos. Alguém quer colocar alguma coisa aí? O Simon disse que tá sem áudio. Diz para ele apertar no botãozinho ali que aparece o áudio. Ele deve ter te ouvido. Ouviu o áudio? Ou não, ele tá sem áudio. Eu não dei o áudio para ele, é isso? Eu tô passando aqui a barbada para ele pro WhatsApp, tá? Que eu também tava. Segue o baile. Beleza. Então vamos seguir aí. Tá? Então, o que eu estava colocando é que variáveis são oriundas de um processo contínuo, tá? Comprimento, diâmetro, tempo, são variáveis, porque a gente sempre pode decompor em elementos menores, tá?
Já os atributos são resultante da comparação com o padrão. Uma peça está boa ou não boa, aprovada ou reprovada, ok ou não ok, número de defeitos a cada 100 mil peças, ou número de defeitos a cada 20 mil entregas de concreto que eu faço, que estejam abaixo do meu limite de FCK, por exemplo. Tá? Então, essa é a diferença básica entre variável e atributo. Tá? A variável ela é contínua, temperatura, 23,5, mas 23,5 pode ser 23,55, 2, 4, 7, 9, e a gente vai... Nunca tem fim isso. Tá? Então, uma variável oriunda de um sistema de medição e um atributo eu preciso de um padrão. Tá? Continuando a nossa revisão da estatística aqui, a gente vai ver, basicamente, medidas de tendência central e medidas de dispersão na aula de hoje, e após nós vamos dar uma olhadinha no modelo normal. As medidas de tendência central mais comuns, média, mediana e moda, e as de dispersão, amplitude, variância e desvio padrão. Tá? Média ou média aritmética, essa aí é barbada, né, pessoal? Eu confesso para vocês que esse exemplo não tem nada a ver com o que a gente está vivendo aí com o corona, tá? Observações de temperatura de uma pessoa. Pegarem materiais de outros semestres, vão ver que não foi oportunismo barato meu utilizar esse exemplo aqui, tá? Mas é o que aconteceu. Então, pessoal, anotamos temperatura de uma pessoa, de hora em hora, durante 8 horas. Qual a média? Barbada, né? Acho que aqui não tem dúvida. Soma dividido pelo número de vezes que tu amostrou, 38. E é dado por essa fórmula aqui. O somatório dividido por N. Aqui no nosso caso, N foi 7, que é o número de tomadas de temperatura que a gente fez. Tá? Vou seguindo aqui, então. Mediana, pessoal. Mediana, ela é o ponto do meio. Ela é o ponto que divide um intervalo de dados ao meio. Tá? Isso vai mudar quando for par e quando for ímpar. Quando for ímpar, é mais fácil. Que nem no nosso caso aqui, 7. Para eu descobrir a mediana, eu coloco os valores em ordem, tá? E vejo qual é o ponto do meio. Aqui, no caso, é 4, o 3 para um lado, 3 para o outro. Tá? Que é o que está aqui. Xn mais 1, meu n é 7, então é o x 8 sobre 2, é o x4. Qual que é o x4? x1, x2, x3 e x4. Tá? Esse aqui, então, é a nossa mediana. Já quando eu tenho um conjunto de intervalos ímpar, fica um pouquinho mais complicado. Vamos fazer o seguinte exercício aqui. Deixa eu parar um pouquinho, vou tirar do modo apresentação, tá? Eu vou tirar do modo apresentação e vamos pegar um editável aqui. Deixa eu colocar aqui agora. Se eu tivesse mais um valor aqui, 40, por exemplo, qual seria a minha mediana? É o n sobre 2, então como eu coloquei um valor aqui, o meu n passaria para 8, né? Então seria 8 sobre 2, o x4, 1, 2, 3, 4, seria esse aqui, mais o x5, n sobre 2 mais 1, dividido por 2. Então, é a média entre 38 e 39. Então, se eu tivesse 8 valores aqui, a minha mediana seria a média entre esses dois valores, 38 e 39, seria 38,5. Tá, pessoal? Tranquilo até aqui, né? Medidas de tendência central são sempre mais fáceis da gente entender e calcular. E moda? O que é a moda? A moda é o valor que mais se repete, tá? Então, quando a gente diz, uma coisa está na moda falar bem do fulano, está na moda falar mal do Beltrano, tá? De onde vem isso? Isso vem da estatística, pessoal. Então, a gente utiliza estatística no nosso dia a dia e nem sabe, né? Então, a moda, ela é o valor que mais se repete. Então, aqui nesse caso, a gente tem 37 se repetiu 3 vezes e o 39 se repetiu 3 vezes.
Então, este conjunto de dados aqui trata-se de um conjunto de dados bimodal, tá? O que significa bimodal? Tem duas modas. E a gente pode ter um intervalo de dados com mais de duas modas. Se eu tivesse mais de um valor que se repetisse o mesmo número de vezes em um intervalo de dados. Tudo bem até aqui, pessoal? Melhorou um pouquinho o vídeo? Melhorou um pouquinho? Bastante. Vamos seguir o baile, então. Tá? As medidas de dispersão, então, por que elas são tão importantes? Não que as medidas de tendência central elas não sejam importantes, tá? Mas lá na aula 1, a gente conversou bastante sobre o que é qualidade, né? Então, qualidade ela tem um conceito bastante amplo, é a adequação ao uso, é a comparação com o padrão, é atender requerimentos, é a criação de valor. Diversos especialistas conceituam qualidade de diversas maneiras. Mas, para a gente, engenharia da qualidade, eu até coloquei lá no vídeo de revisão da primeira aula, que uma coisa que vocês têm que saber, que no mundo da engenharia da qualidade, a gente conceitua qualidade, uma coisa com qualidade, algo que varia pouco, que tenha pouca variabilidade. Eu até frisei na nossa primeira aula, né, que qualidade ela é o inverso da variabilidade. Então, qualidade seria 1 dividido igual a 1 dividido por variabilidade. Tá? Por quê? Porque a variabilidade ela traz inconstância ao nosso sistema, traz desvios aos nossos sistemas. Tá? Por isso que as medidas de dispersão ou as medidas de variação, elas são tão importantes em qualidade. Tá? Qualidade, como ela tem esse conceito amplo que eu coloquei para vocês aqui, e diversos especialistas utilizam conceitos bastante amplos, como é que na engenharia de qualidade a gente vai tornar isso palpável? Através da variabilidade, da medida de dispersão. Logo, quanto menor a variabilidade, maior a qualidade. E é isso, tá? E deu para a bola. Então, pequena dispersão, pequena variabilidade, grande variabilidade. Tá? A gente até viu lá na primeira aula e tem lá no vídeo bem explicadinho a diferença entre precisão e exatidão. Tá? Então, variabilidade, medidas de dispersão. A variabilidade, pessoal, ela é intrínseca de qualquer processo. Eu não consigo reduzir a minha variabilidade a zero. Tá? Por exemplo, se eu comprar lá no supermercado 1 quilo de feijão, aquele 1 quilo de feijão não é exatamente 1 quilo de feijão. Ele é 999,99999 gramas ou 1,00001 quilo. Então, aquilo sempre vai ter uma determinada variação. E é isso que a gente tem que estudar na engenharia de qualidade. Se aquela variação ela é natural do processo, ela é um processo que possui apenas causas de variação comum, ou se aquela variação foi causada por algum problema. E esse problema seria uma causa especial, tá? Então, que é o que diz aqui? Variabilidade intrínseca a qualquer processo da natureza. Quando a gente faz muitas vezes a mesma coisa, não significa que é igual. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai melhorando. Mas não significa que a gente repete exatamente igual. A diferença é que poupança varia muito pouco, bolsa de valores já varia bastante. Certo? Então, para mensurar a variabilidade, a gente utiliza probabilidade estatística. E aqui, de novo, ó. Estão me ouvindo aí? Sim. Melhorar a qualidade é reduzir variabilidade. Tá? Quanto menor a variabilidade, maior a qualidade. E as variáveis que a gente vai utilizar bastante nesse curso são amplitude, variância e desvio padrão, que medem a menor concentração de elementos em torno da média. Amplitude a gente vai chamar de R, porque é do inglês de range, tá? É a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Então, se a gente tomar, por exemplo, esse conjunto de dados aqui,
8,5, 8,7, 8,9, 10,1, 10,5, 10,7, 11,5, 11,9. A amplitude vai ser a diferença entre o maior valor e o menor valor, tá? Nesse caso aqui, os meus dados têm uma amplitude de 3,4. Ela é fácil de calcular e ela fornece alguma ideia de magnitude. Ah, professor, mas se aqui em vez de 11,9 fosse 1000, eu ia ter uma concentração muito grande de dados pequenos e apenas um dado grande. E a amplitude não seria uma medida lá tão boa. Sim, ela é uma medida que nos fornece uma ideia da magnitude. Mas se eu tiver dados discrepantes, né, se eu tivesse 1000 aqui, que seria um ponto fora da curva, digamos assim, né, aí a amplitude não seria uma medida boa para a gente usar. Tá? Variância e desvio padrão, sim. Aqui a gente tem ferramentas estatísticas que nos dão uma ideia melhor de de dispersão de um conjunto de dados, tá? Como é que a gente calcula a variância? A variância ela é basicamente a minha diferença em relação à média, quão longe os meus dados são da média. E ela é um pouquinho mais complicada de calcular, tá? Mas não é impossível. Então, ela é calculada da seguinte maneira. O valor que eu quero, menos o somatório de cada valor individual, menos a média elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Tá? Quando a gente trabalha com população, a gente divide por todos os indivíduos da população. Tá? Em geral, isso não vai ser o nosso caso. A gente vai trabalhar muito com amostras. Então, essa vai ser a fórmula que a gente vai trabalhar. Então, variância nós vamos chamar de S quadrado. Por que S quadrado? Porque o S vai ser o desvio padrão aqui que nós já vamos ver em seguida, tá? Que basicamente ele é a raiz da variância. Então, a raiz do número ao quadrado é o próprio número, tá? Então, se a gente tomar um exemplinho, esse pequeno conjunto de números aqui, 10, 12, 14, 16, 18, a média é 14. Como é que a gente calcula a variância desse conjunto de números aqui? O somatório de cada um dos termos, né? 10 menos a média 14, menos 4. 12 menos 14, menos 2. 14 menos 14, 0. 16 menos 14, 2. E 18 menos 14, 4. Elevo cada um deles ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, 16. Mais menos 2 ao quadrado, 4. 0. Mais 4, mais 16. Que é o que está aqui. Dividido por 5 menos 1. 5 menos 1, nosso n menos 1, 9,99. Barbado até aqui, né? Nada de difícil. O grande problema, pessoal, não que isso seja um problema, mas o grande complicador é porque normalmente não se trabalha com um conjunto de dados tão pequeno assim. Pessoal, eu recebi aqui um aviso que a nossa reunião tem um limite de tempo de 40 minutos, tá? Então, provavelmente, a qualquer momento a gente vai cair, e aí eu vou gerar uma nova reunião e vou colocar lá no Moodle o link da próxima reunião, tá? Eu estou saindo da reunião agora, então. Vou colocar meu vídeo aqui para vocês, tá? Então, a gente tem um limite de 40 minutos. Eu vou gerar uma próxima reunião para a gente conseguir acabar a aula, tá ok? Tudo tranquilo? Pode ser? Se quiserem escrever aqui um ok, porque nós vamos cair em seguida. Tá? E aí a gente volta daquele ponto lá. Então, fiquem atentos ali no Moodle, em 5, 10 minutinhos eu coloco o próximo link lá. Tá ok? Valeu, pessoal!